O que era a guerra fiscal? Como isso atrapalhou e ajudou muita coisa até o ano de 2012. Nesse vídeo vocês vão entender mais ou menos o que era isso e por que isso acontecia. Acompanhe. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo do nosso canal, Thiago Pagano falando aqui. E dessa vez, primeiro de tudo, eu vou agradecer a cada inscrito, a cada like, a cada curtida que vocês dão no nosso canal. Obrigado de coração, isso é muito importante para a gente ter um feedback legal de vocês, tá bom? Gente, nossas aulas curtas, e dessa vez a gente vai falar sobre um tema que era muito legal e que acontecia normalmente até o ano de 2012, a guerra fiscal entre estados. E o que era a guerra fiscal entre estados? Tudo começa muito lá atrás, quando os estados não tinham o ICMS nivelado, ou seja, por exemplo, o estado de São Paulo ele tem a sua entrada em ICMS, lembrando que ICMS é um imposto estadual e não federal. Vou colocar aqui em cima uma das aulas que eu falei sobre impostos, principalmente sobre o ICMS. Ele é um imposto estadual e não federal, ou seja, cada estado cobra o valor que quiser. Entenda-se dessa forma. O que acontece? Só para vocês entenderem um exemplo muito fácil disso. O estado de São Paulo, ele cobra o ICMS de entrada para importação 18%. Outros estados, como o estado de Santa Catarina, ele cobra o ICMS de entrada a 12%. E na verdade ele te devolve 4%. Ou seja, no final das contas, era cobrado 8% do ICMS. Nisso você tem a diferença entre estados. Estado de São Paulo com 18%, estado de Santa Catarina com 8%. E não é só o estado de Santa Catarina. O estado do Rio Grande do Sul, ele tem um ICMS diferenciado. O próprio estado do Espírito Santo também. Então todas as importações que chegavam por lá e tinham tradings trabalhando nesses portos, eles tinham as vantagens de ter o ICMS diferenciado. Pois bem, e o que acontece? Existia a guerra fiscal entre estados. O que era a guerra fiscal? Nada mais do que o seguinte. O estado de São Paulo, como no exemplo que eu dei, ele caracterizava uma importação vindo por Santa Catarina, mas entrando numa empresa de São Paulo como algo errado. O que as empresas de Santa Catarina faziam na época? As tradings. Aula aqui em cima sobre tradings. O que as tradings faziam? Elas pegavam clientes de outros estados, São Paulo, Minas, enfim, outros estados, e elas, de uma certa forma, não convenciam, mas traziam esses clientes para si. E os clientes, eles tinham que abrir uma filial em Santa Catarina. E o que acontece? Por ele ter uma filial em Santa Catarina, a importação era feita e passava numa boa, passava bem. Só que chegava no estado de São Paulo, tinha a guerra, tinha o atrito entre os estados. O que houve? No ano de 2012, a guerra fiscal acabou, cessou. Os estados continuam com as suas diferenças. São Paulo continua com 18% e Santa Catarina continua com 12%, mas recolhe 8%. Volta 4%. Tá, mas e qual que é a vantagem, então, ou desvantagem, então? Pois bem, se uma empresa que tem a sua matriz em São Paulo e quiser trazer por Santa Catarina, por exemplo, ela vai ter que abrir uma distribuidora no estado de Santa Catarina, gerando empregos. Ou, no final das contas, ela gera empregos para o estado e isso fica um acordo de cavalheiros.
O estado de São Paulo aceita, porque a distribuição vai ser por Santa Catarina, não vai ter conflitos na hora que o ICMS for passado para o estado de São Paulo, por exemplo, a distribuição vai ser feita por Santa Catarina. E o grave problema, muitas tradings nessa época, 2012, 2013, começaram a perder seus clientes, porque o cliente apenas fazia as importações por conta disso. Abria-se uma filial, fazia o faturamento pelo estado de Santa Catarina, mas jogava para São Paulo. E aí é que tá. As empresas começaram a ver, os importadores começaram a ver que eles podiam fazer isso por si próprio. Deixavam a trade de lado. Então, a vantagem, nesse caso, foi para o importador, mas ele tinha que ter, depois de 2012, um distribuidor no estado de Santa Catarina ou outro estado que tivesse um ICMS diferenciado. Lembrando que o ICMS, ele é 18% ao seu máximo. Eu vou colocar em seguir uma tabela de ICMS para vocês entenderem o ICMS de entrada e o de saída. E o ICMS de São Paulo, 18%. O ICMS de Santa Catarina, 12% de entrada, 12% e volta 4%, ou seja, 8%. Então foi feito esse acordo de cavalheiros, isso lá atrás. As tradings deixaram de ter esses clientes, e esses clientes, para operarem pelo estado de Santa Catarina, ou estado do Espírito Santo, ou outro estado que tem a vantagem do ICMS, tiveram que abrir suas distribuidoras. Então, gera-se emprego nesses estados que tem um ICMS diferenciado e tá tudo certo. Então, para vocês entenderem, antigamente, o que acontecia? Quando as empresas faziam parte dessa guerra fiscal, em tese, o governo, normalmente a Receita Federal, ela podia autuar a empresa e chegar e falar assim: como você faz a importação por Santa Catarina, sendo que a sua matriz é em São Paulo, por exemplo. Ela podia autuar e você podia responder por 5 anos anteriores. Então você tinha que abrir todo o histórico, verificador do histórico, enfim, e mandar para a Receita Federal. Se aquilo fosse válido, os estados davam seu aval e seguiam em frente. Se aquilo não fosse válido, era cobrada multa referente ao ICMS que veio desde aquela época. 5 anos no mínimo. Então, lembrem-se de uma coisa. Tudo que é importação, isso é uma dica que eu falo, tudo que é relação à importação, e eu vou colocar aqui em cima, modos errados de se importar. Foi uma aula que a gente teve, muito importante. Tudo que é em relação à importação, mantém com vocês em histórico por 5 anos. Por quê? Caso a Receita Federal desconfie de alguma coisa ou queira ter esse histórico, tá lá. Você consegue provar por A mais B que estava tudo certo, tá bom? Pessoal, mais uma aula rápida, curtinha. Como as nossas aulas são bem curtinhas, eu vou deixar aqui embaixo os meus contatos. Por favor, qualquer dúvida, entre em contato conosco. Ah, e o mais importante, se inscrevam no canal. Isso é muito legal pra gente. Deixa aquele joinha importante, aquele joinha legal, para a gente saber que o conteúdo está sendo bom para vocês. Curtam, compartilhem, comentem, e cliquem no sininho para receber as nossas notificações de aulas todas terças, quintas e sábado com o Papo com o Especialista, tá bom? E não esqueci, 2 vídeos para vocês verificarem e verem e curtirem também. Tá legal, pessoal? Muito obrigado e tenha uma boa aula.